Agora que nós já fizemos a correção, nós vamos entrar em uma atividade nova. Que atividade nova? Palavras iguais com significados diferentes. O que isso quer dizer? Você sabe? Vamos pensar. Está falando que são palavras iguais. É a mesma palavra, porém possuem significados diferentes. Se eu falasse para você a palavrinha manga, o que vem na sua cabeça? Vamos lá? Vem uma fruta? Manga? Isso mesmo. Mas eu poderia estar falando da manga da blusa. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Palavras iguais que possuem significados diferentes. Então, antes da gente começar, lembrando, vamos colocar a data de hoje aí na apostila, no nosso manual. Hoje, segunda-feira, dia 29 de junho. Coloquem a data aqui em cima. Agora vamos lá. Então, após a reescrita do final da fábula Assembleia dos Ratos, a professora Fernanda pediu aos alunos para que eles trocassem as produções, para cada aluno ler o que o coleguinha criou para um final dessa história, desta fábula. O Urbano trocou o texto com o Massaro e leu o que o amigo escreveu. Vamos ouvir e ler junto comigo. Para que o plano dos ratinhos desse certo, eles pediram ajuda ao pássaro da casa. Ele vivia dentro de uma gaiola que ficava pendurada no alto da varanda, bem no canto. O gato também tentou por diversas vezes entrar na gaiola para comê-lo, mas devido à altura, nunca teve sucesso. Quando o gato estava dormindo, um dos ratinhos ouviu o canto do pássaro. Subiu até a gaiola e disse a ele: Senhor pássaro, você poderia ajudar a colocar um guiso no grande gato? Olha só, vocês notaram que existe uma palavra que se repetiu duas vezes? Quem sabe me dizer? Vou esperar. Quero ouvir. Isso mesmo. Quem levantou a mão e falou? É a palavrinha canto, pro. Acertou. O Urbano, ele ficou intrigado quando o amigo dele escreveu a palavra canto. Porque ele utilizou as duas palavras canto com significados diferentes. Vamos pegar a primeira frase? Olha só. Ele vivia dentro de uma gaiola que ficava pendurada no alto da varanda, bem no canto, bem no cantinho da parede, lá no alto. E a outra frase? Quando o gato estava dormindo, um dos ratinhos ouviu o canto dos pássaros, do pássaro. Olha só, o canto do pássaro e o canto da parede. São palavras iguais, mas que possuem significados diferentes. Então, que agora nós localizamos essas duas frases, vocês vão copiá-las aqui. Vai copiar a primeira frase e depois vai copiar a segunda frase com a palavrinha canto. Lembrando que eu estou retirando essa frase de um texto que alguém já escreveu. Então, eu tenho que colocar a frase entre aspas, aquelas duas vírgulazinhas que parecem vírgulas que fica lá no alto, certo? Depois, lá no exercício 2 da página 51, a palavra canto pode ter mais de um significado. Veja-os a seguir. Número 1, lugar escondido. E número 2, som produzido por certas aves. Então, aqui no exercício número 1, vocês vão notar que depois que vocês copiarem, tem aqui, ó, um quadradinho na frase 1 e um quadradinho na frase 2. O que vocês irão fazer?
A frase que estiver relacionada a um lugar escondido, você vai colocar o número 1 em romanos. E a frase que estiver relacionada ao som produzido por certas aves, você vai colocar o número 2, certo? Aí na letrinha B é hora de você pensar um pouquinho e escrever uma frase também. Você vai criar uma frase com a palavrinha canto, significando um lugar escondido, e uma palavrinha e uma frase também que tenha canto referente ao som produzido por certas aves. Certo? Então você vai criar, por exemplo, eu acordei com o canto dos pássaros. Olha lá, eu coloquei a palavrinha canto, certo? Então você vai criar a sua frase também. Ah, e não vale copiar a frase da Pro, hein? Tem que criar uma frase. Depois, no exercício 3, nós vamos necessitar da ajuda do nosso amigo dicionário. Porque o nosso amigo Urbano estava conversando com o Massaro. E aí eles falaram palavras iguais, mas com sentidos, com significados diferentes. E vocês precisam descobrir cada um desses significados. Então, por exemplo, o começo da fábula Assembleia dos Ratos é muito interessante. O que significa que começo nesta frase? Você vai escrever aqui. Aí o Urbano fala: eu começo a escrever um texto pelo título. Olha só, o Massaro falou começo e o Urbano falou começo. A palavra ela é igual, o significado ele é diferente e a pronúncia também foi diferente, ó, começo e começo, certo? E aí você vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. Então, dependendo do caso, algumas palavras, como você estudou acima, apresentam escrita igual, mas com significados diferentes. Por isso, é preciso prestar atenção na frase completa e no restante do texto para que a gente possa entender, certo? Se eu pensasse na frase, na imagem da manga, eu poderia colocar assim, eu vesti a manga que estava muito gostosa? Não, né, Pro? Porque a manga é de comer. Eu saboreei uma manga que estava muito docinha. Aí sim, a palavra manga está com o sentido correto. Ou eu poderia falar, a manga da minha blusa, da minha camiseta da escola é azul, certo? Aí eu vou saber que a palavra manga está se referindo à camiseta que eu estou vestindo. Vamos lá. Página 52. O Urbano também trocou a produção dele com a Marina. Vamos ver o que ele decidiu escrever no final da fábula dele? Um dos ratinhos mais corajosos do grupo prontificou-se a colocar o guizo no gato, mas estava desconfiado de que não receberia ajuda dos companheiros. Dos companheiros, dos amigos, ratos. Aí ele falou: não fiquem de jogo comigo, quero saber quem vai me ajudar. Aí outro ratinho respondeu: não se preocupe, não. Qualquer coisa, lhe jogo esta corda, disse um dos ratinhos. Olha só, a palavrinha jogo, ela veio duas vezes na frase com sentidos diferentes, ó. Não fique de jogo comigo. Aí a outra frase, qualquer coisa lhe jogo esta corda. Jogo e jogo. Na hora de escrever é exatamente igual, mas na hora de pronunciar, na hora do significado, do sentido, elas são diferentes. Então, vocês vão ler as questões a questão B e a questão C, porque é tudo relacionado a essa palavrinha jogo ou jogo.
E aí, na letrinha D, o que você irá fazer? Nós temos aqui, ó, os sinais de matemática que a gente usa igual quando é igual e o sinal de diferente quando é diferente. Então, não fique de jogo comigo. Quero saber quem vai me ajudar. Não se preocupe não, qualquer coisa lhe jogo esta corda, disse um dos ratinhos. A escrita, aqui ó, escrita, ela é igual ou diferente? Você vai pôr o sinal. Na hora de pronunciar, na hora de falar, foi igual ou foi diferente? E o significado? Ele é igual? É o mesmo significado? Ou ele é diferente? É só pôr o sinal, certo? Aí na página 53, para a gente finalizar, ao chegar em casa, o Bano foi almoçar e comentou com a família o que havia aprendido na escola. Depois, a Rita contou a todos uma novidade. Então, olha a novidade que a Rita contou. O Urbano, o vovô disse que vai colher morangos para servir com brigadeiro de colher. Quais foram as palavras iguais que apareceu? Você vai sublinhar aí na frase que a Rita falou, a palavrinha que é igual. E aí você vai responder. Qual é o significado da primeira palavra que você sublinhou? O que ela significa? E a segunda palavrinha? A palavra é a mesma, mas e o significado? O que ela significa quando ela fala comer o brigadeiro de colher? O que é colher? Você vai escrever. Depois nós temos o exercício 6, onde nós temos um diálogo entre os amigos e vai aparecer, entre os amigos não, entre os irmãos, e vai aparecer também palavras iguais. E aí você vai ver que palavrinha é essa e responder as questões A, B e C. A questão 7 nós não iremos fazer agora, porque é um joguinho em dupla para a gente fazer e a gente vai fazer quando a gente retornar, certo? Então, é isso que vocês irão fazer agora e depois nós vamos corrigir só no outro dia quando tiver aula de português. Até mais e daqui a pouco tem aula de geografia.